que hoje recebe Ivo Medeiros, CEO do Nerd Retrô. Ivo, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Valeu, Carol, obrigado mesmo por estar aqui, é um prazer imenso fazer parte desse podcast, né, que eu já vim acompanhando já há um tempo, né, admiro muito o trabalho de vocês, parabéns. Obrigada, também admiro o trabalho que você faz, fiquei encantada quando eu conheci, os eventos, gente, é muito bem feito o evento, viu? Obrigado. É assim, cheio de atrações e geralmente tem mais de um dia, né, acontecendo. A característica o que a gente costuma fazer é o campeonato Nerd Retrô, né, então ele geralmente tem 3 dias, mas já teve demais, já teve mais dias, já teve com 5, já teve com 9. E já vocês vão ficar sabendo mais sobre esses eventos, né? Que agora a gente vai começar do início para saber do Ivo como foi que ele entrou aí nessa área dos eventos nerd, né? E você é músico também, né? Então, para falar pra gente como foi que começou tudo. Pronto. E gente, assim, ser nerd, eu comecei a ser nerd, eu acho que desde quando eu me entendo de gente. Só que eu me descobri nerd quando eu já tinha 30 anos, 35 anos, porque até então eu achava que nerd era aquele que estudava matemática e tirava boas notas. Acho que na época da gente era isso, né? Era os estudiosos. Exatamente. Eu nunca fui assim, eu fui aquele aluno médio, mediano e tal, né? Então, gostava de brincar, gostava de me divertir com os meninos, mas também tirava algumas notas boas e tal. Nunca fui tão bom em matemática como o nerd clássico dos anos 80, mas eu sempre curti a cultura nerd, né? Quadrinhos, livros, gostava de ler, desenhar, né? Puxei isso muito do meu pai e tal, e passei hoje para os meus filhos. Tenho todos os 3 filhos que eu tenho, eles gostam de desenhar e tal. E essa pegada de filmes também, né? Aí, consequentemente, a música veio depois. Mas nessa infância que eu tive, foi sempre essa coisa de gostar de tecnologia, gostar de videogames e tal. Eu acho que a minha primeira experiência com locadora, eu tinha 12 anos. Mas foi cedo. Eu tinha 12 anos, aí eu tinha assim, um Mega e um Super Nintendo na época. E aí eu andava em locadoras perto de casa, eu disse assim, cara, eu vou montar uma locadora. E montei com os amigos, assim, sabe? Botei os 2 videogames para rodar, então eu ganhava aquele dinheirinho. Aí só que a gente morava em condomínio, né? Aí o síndico descobriu, aí pediu para não botar, porque não podia botar dentro de condomínio, ter negócio nenhum e tal. Aí a gente eu parei, mas foi o meu primeiro contato com isso daí, sabe? Então, a cultura nerd, para mim, ela foi sempre viva, né? Questão de desenho, questão de curtir filmes, Star Wars, De Volta para o Futuro. Foi, assim, eu acho que eu perdi às vezes, eu acho, de quanto eu assisti De Volta para o Futuro. Minha mãe sempre dizia assim, tu já tá assistindo o filme desse velho doido aí que só faz gritar, né? O Christopher Eloy, ele só, pô, Scott, não sei o que e tudo, e parará, né? Aí vem os brucutus, né, cara, que a gente sempre, eu e a minha turma sempre gostava, né, Arnold Schwarzenegger, né, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone. Sim. Aí, claro, evidente, vinha as trilhas sonoras, né, então eu acho que a música, ela é injetada automaticamente na cultura nerd, né, porque através dos filmes a gente tem as emoções que vêm tanto do roteiro como também musical, né? Quando o filme é bem feito, ele sempre é acompanhado com uma boa trilha sonora, né? Eu até assisti a live que você participou, né, esse final de semana, e eu fiquei impressionada com a cabeça de vocês de decorar, porque assim, uma série como Guerra nas Estrelas, né, Indiana Jones, são vários filmes da franquia, sim, né? E aí tem horas que quando faz tempo que você não assiste, você fica com dificuldade de lembrar a história de cada um. Mas vocês, além de lembrar da história, vocês lembravam até da trilha sonora. Da trilha sonora, dos momentos. Cara, se eu te disser que, assim, pelo menos pela minha parte, eu não estudei para poder fazer o programa.
sempre tá assim dentro do sentimento, sempre tá assim, eu procuro falar o que eu vivi, né? E eu acho que por isso que o programa foi legal, todos que estavam lá tinham esse mesmo sentimento, sabe? Não precisou se preparar para fazer, porque o que tá dentro da gente, a gente vai e diz e eu acho que fica melhor, entendeu? Não precisa. Mas de vez em quando esses filmes, por exemplo, os programas que tem no YouTube hoje em dia que a gente assiste e tal, eles sempre dão uma revivada nisso, né? Então faz a gente relembrar. Então é como se a gente tivesse sempre em prontidão. Tanto nos games como também na cultura dos filmes. Nos games, eu precisei dar uma boa estudada, porque eu descobri muita coisa nos games, mas muita mesmo. Mas a paixão dos games, como eu falei, ela já veio, já veio daquela coisa de criança. Eu brincava com... O meu primeiro contato com videogame foi com o Atari, né? Eu também. E eu acho que, como a maioria das pessoas que assistem a gente, geralmente não eram os nossos videogames. Era o videogame ou de um amigo e tal. No meu caso, era dos meus primos. Eles sempre tiveram mais condições, então eles tinham o que era de melhor, tecnologia era com eles. Um dia, minha tia foi me buscar no colégio, e aí foi lá que eu vi pela primeira vez. Meu primo me mostrou e tal, e tal, tal. Aí eu fiquei até o ponto de começar a dormir por lá. Então, os finais de semana, a gente dormia, tinha que jogar escondido, né? É porque muitas vezes minha tia só dizia assim, olha, 1 hora só para jogar e acabou, senão vocês vão estragar a televisão, né? Tinha esse contato, né? Não tinha? Vocês vão acabar com a televisão, não sei o que e tudo, cara. Então, para isso daí. Aí só que o meu primo, no quarto da minha tia, tinha uma televisão preto e branco, que era mais encostada. Então, lá a gente ligava o videogame. Ele pegava, tirava da sala, e como era mais para dentro de casa, aí a gente ligava lá. Só que a gente não sabia, porque, cara, com assim, 40 minutos, meia hora, às vezes dava certo. A gente jogava que dava certo. Isso durante o dia, tá, pessoal? À noite, quando minha tia dormia, aí a gente só dormia 5 horas da manhã, final de semana. Eita! Mas durante a semana, assim, de tardezinha, passava meia hora, 20 minutos, ela vinha abrir a porta do quarto, a gente corria para desligar o videogame e tudo mais, e a gente não sabia como ela estava descobrindo que a gente estava jogando. Mas vocês sabiam que, como os videogames eram ligados por cabo RF, se você tivesse outra TV que tivesse dentro da tua casa e pegasse o sinal, você poderia ver se você colocasse no canal 3. Era assim que ela via que a gente jogava. Sabia. Tu sabia? Aí quando a gente ligava o videogame, que ela lembrava ou que ela tava ali, que ela mudava pro canal, foi assim que a gente descobriu. Ela pegava o sinal e via que a gente tava jogando na outra TV. Então essas experiências assim, né? Teve outras experiências que eu acho que o público que assiste a gente também já passou, que é aquele do amiguinho que tem um videogame, que tá lá uns 7 amigos do lado dele, ele disse assim, só vai jogar você, você e você, que geralmente eram os babão do cara, né? Aí os outros ficavam ou na janela, até ele fechar a cortina e não deixar a gente jogar. Então a gente passou por muitas coisas desse tipo. Eu tô aqui interessado em saber o seguinte, vocês já fizeram algum workshop, algum tipo de pesquisa de saber por que as mães achavam que o videogame esculhambava a imagem da TV, velho? Não, na moral, velho, porque eu ouvia isso. Eu ouvia isso. Todo mundo que tinha um videogame escutou essa história de não passo muito tempo não que esculhamba a TV. Então onde foi que isso nasceu? Eu acredito, eu tenho uma tese. Era assim que elas queriam controlar a gente. Para que ela jogava a ilusão que a televisão só ia durar se a gente jogasse mais moderadamente, e com isso a gente não ficava jogando todo tempo. E olha que é o Atari, estamos falando de Atari, gente. 3 jogadinhas você já enjoa logo, mas naquela época, não. Naquela época era mágico. Era a noite toda jogando Enduro, Pac-Man, Pitfall, né? Tinha muitas coisas aí que até o ET entrava na jogada, né? Só depois que a gente vai descobrindo, né, que a gente cresce, vira colecionador e começa a estudar, que o ET foi uma das coisas que fez o Atari
falir, né? Ai, foi. Foi. Mas já a gente conversa sobre isso. Tá, que eu quero saber. Eu lembro que eu tenho até hoje o Atari, mas ele tá parado, porque eu não tenho transformador, e aí eu tô, ainda tenho, toda vez eu falo isso, tenho que ir atrás desse transformador e ver se ele tá funcionando, né? É o conversor, e ver se ainda tá funcionando, porque ele tá muito tempo parado, né? Então não sei como é que ele tá, mas eu tenho o joystick, eu tenho as fitas, eu jogava Enduro, Pac-Man, era aquele do preso, Capers, uma coisa assim. A gente chama de pega-ladrão. Era o pega-ladrão. Everhide. Aí meus primos tinham o Odyssey. Sim. Aí eu ia pra casa deles pra jogar o Odyssey e eu adorava um jogo que era besta, mas pra mim era o máximo, que era as letras trocadas e eu tinha que formar palavras. Ah, cara, legal demais. Pra mim era o máximo aquele jogo. Na época, eu não sabia que existia esse videogame, só vim descobrir depois que eu virei colecionador. Minha família jogou. Todinha a gente jogava, assim, acho que na época que eu recebi esse console, passamos 3, 4 meses jogando esse jogo, né? Porque é muito divertido, cara. Até hoje é divertido. E eu coloquei isso na locadora. Foi. Então, quando quando eu recebi meu primeiro videogame, foi mais ou menos em 90. Isso aí eu tô falando quando eu comecei a jogar em 86, 85, 86. Sou apaixonado por Fórmula 1, foi na época que eu comecei a assistir Fórmula 1, que eu me lembro, foi na época que eu também comecei a ter medo de tubarão, foi quando eu assisti Tubarão, foi quando eu temia o Darth Vader, foi as primeiras vezes que eu assisti Star Wars, então aquela coisa de criança, eu tinha uns 6 anos na época, então aí fui descobrindo essa cultura nerd, que hoje me fascina e que eu tento passar isso pro público, né? E quando foi em 90, a minha mãe comprou um Atari, só que na época o videogame da hora era o Master System, né? Ou então Phantom System, ou então Nintendinho, tinha que ter alguma coisa desse porte aí. Porque todo mundo tava comprando e aí todo mundo queria ter um Nintendo em casa e eu queria ter o meu Nintendo. Phantom System, né? Aí eu sonhava, eu via a propaganda do Phantom System, eu queria ter um Phantom System, a pistola, e o jogo já com tudo colorido, os desenhos, as animações bem melhores do que o Atari, né? 8 bits e tudo. Aí chega o dia da minha mãe comprar o videogame, e eu esperando, meus amigos lá tudo esperando, e ela chega e me traz um Master System. Aí eu digo assim, mas é um Phantom System que eu queria. Aí ela confundiu os nomes e foi daí que eu começou a minha paixão pela Sega. Mesmo que sem querer, eu comecei, por mais que 2 meses depois eu emprestava um Master Key, pegava um Turbo Game acolá, porque minha paixão pela Nintendo sempre foi grande, mas eu comecei a curtir a Sega através daí. Então eu tive um Master System, 1 ano e meio depois, comprei um Mega Drive, aí já vi o Sonic, isso, eu e os meus amigos, e eu acredito que muitos aqui que estão assistindo a gente, já tiveram essa fase de caçar a locadora, de jogar, né, pagar para jogar e tal, então era uma febre muito grande, essa questão de locadora no final dos anos 80, no início dos anos 90. E isso me apaixonou, essa paixão sempre teve comigo. Aos 12 anos eu tive esse contato com a locadora e tal, mas só em 98 que eu saí de morar de um condomínio e fui morar numa casa. E aí eu já tinha uns amigos que já tinham locadora, e nessa época, em 98, me apresentaram o PlayStation 1. E aí foi que quando a gente começou, eu vi o quanto ele era barato, o quanto ele era bom e o quanto ele lotava. Então eu disse assim, cara, eu vou levar isso pro bairro. No bairro, na época, era só o Mega Drive, Super Nintendo. Qual era o bairro? Era o Carlito Pamplona, ali perto do Álvaro Wayne e tal. E aí o que acontece? Sucesso total na locadora, porque ninguém nunca tinha visto o PlayStation. Eu tinha um PlayStation, que minha mãe comprou na época, veio com 30 jogos, só pra tu ter uma ideia. Quando a gente comprava Super Nintendo, Mega Drive, vinha um cartucho e reze para vir o cartucho, né? Já o PlayStation, por causa da pirataria, ele já vinha com 20 jogos que você escolhia lá na hora. Então olha a facilidade que tinha, né? E foi o boom
o boom aqui de Fortaleza. A feira da Parangaba foi um sucesso danado. Começou a levar jovens para dentro da feira, donos de locadora que hoje tem seus 40, 50 anos, que na época eram jovens também, foram trocando ideias lá, trocando jogos e tudo. E a gente conseguiu passar 10 anos com locadora, formando uma geração. Puxa, é mesmo. Lá no bairro, viu? Viu? Porque eu imagino a reunião. O meu irmão é quem tinha o Master System, né? Aí eu adorava jogar Alex Kidd, né? Que já vinha nele. E aí tinha o jogo do Indiana Jones. Sim, a Última Cruzada e tal. A propaganda vendia que tinha música no jogo e tudo, mas você olhava, só tinha som dos efeitos. Tu prestou atenção que só tinha música na entrada do jogo? Era, na entrada era. E durante as fases não tem a trilha sonora. Você sabe dizer por quê? Não. Porque eles terminaram muito rápido o jogo. Precisava cumprir o prazo de lançamento. E como eles se dedicaram muito pelo do Mega Drive, esqueceram um pouco do Master. E aí lançaram do jeito que tava. Olha aí, é bom que a gente fica sabendo as coisas agora. Tanta curiosidade, cara. Assim, depois que a gente se tornou colecionador, foi que a gente veio sabendo das curiosidades internamente das produções dos jogos, das produções do consoles. Muita coisa para falar aqui. Coisa boa. E, gente, tem que seguir o Nerd Retro para saber mais, viu? Ir pros eventos, que já a gente vai falar dos eventos. Mas tu...